Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre a República Velha. A República Velha é dividida em dois períodos, a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada é o nome dado ao primeiro período republicano no Brasil, então, que vai de 1889 a 1894. O termo espada faz referência à atuação dos militares na transição entre a monarquia e a república no Brasil. Além disso, os presidentes desse período eram militares. Esse período, juntamente com a República Oligárquica, faz parte da República Velha. Muito bem, república é uma forma de governo na qual um representante, geralmente denominado presidente, é escolhido pelo povo para ser o chefe do país. A forma de eleição é normalmente realizada por voto livre e secreto, em intervalos regulares, variando conforme o país. Porém, existem variações políticas ao regime republicano, como eleições indiretas, voto não secreto, adoção do parlamentarismo, entre outras. A República do Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889, dando fim a uma monarquia em crise. Afastado do poder, Dom Pedro II teve que deixar o Brasil. Alguns historiadores consideram que o povo não estava preparado para a República e defendem assim que houve pouca participação popular. Nesse contexto, um jornalista chamado Aristides Lobo relatou que, no ato da proclamação da República, o povo assistiu ela bestializado, ou seja, ficaram bestas. Os dois presidentes que governaram nesse período foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O marechal Deodoro da Fonseca governou de 1889 a 1891. O primeiro presidente da República foi eleito indiretamente, tornando-se um governante provisório. Durante seu governo, Rui Barbosa foi ministro da Fazenda, levando o país a uma crise econômica denominada encilhamento. Nesse período foi criada uma nova Constituição para o país, denominada de Constituição de 1891. Rui Barbosa, quando ministro da Fazenda, visava transformar o Brasil num polo industrial. Para tanto, o objetivo da política do encilhamento era o de estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão de papel moeda, ao mesmo tempo que impulsionava a industrialização e modernização do país, por meio da expansão da agricultura e do comércio. No entanto, essa proposta provocou uma acelerada inflação, desvalorização da moeda nacional, aumento da dívida externa, boicote de empresas fantasmas, arroxo salarial, aumento do desemprego e juros, falências e especulação financeira, sobretudo na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a partir de 1890, que ficou conhecida como a crise do encilhamento. Nesse inteirinho, os investidores compravam ações por preços baixos e, quando estas valorizavam, vendiam um valor maior, o que fez piorar ainda mais a situação econômica do país. Esta forma de lucro fácil piorou a economia brasileira. O termo encilhamento, ato de encilhar, ou seja, arrear o cavalo para prepará-lo para a corrida, utilizada na campanha de Rui Barbosa, fazia referência ao local de hipódromo, no Jockey Club, onde os jogadores faziam suas apostas nas corridas de cavalos. No entanto, por um lado, a escolha do nome pode corresponder ao local de alvoroço pelos apostadores de cavalos, o que gerava grande confusão, tal qual a crise do encilhamento, ou ainda o despontar de um Brasil industrializado e moderno que estava se lançando para uma nova realidade, ou seja, encilhando os cavalos para começar a gloriosa corrida. O termo encilhamento pode ser utilizado para indicar tanto o sistema político e econômico implementado, quanto a crise financeira gerada. Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente em 1891 devido a fortes pressões internas. Foi substituído pelo também marechal Floriano Peixoto. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana e a segunda na história do país. Inspirada na Constituição dos Estados Unidos, estabelecia algumas diretrizes, como tornar o Brasil uma república federalista e presidencialista. Essa Constituição promovia a separação entre a Igreja e o Estado, reduziu assim o poder e a influência que a Igreja tinha sobre o governo. Ela estabelecia voto universal, porém só uma pequena parcela tinha esse direito. Mulheres, analfabetos, mendigos, sacerdotes e soldados não podiam votar. O marechal Floriano Peixoto governou de 1891 a 1894. O seu jeito de governar ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Durante seu governo, enfrentou duas revoltas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Ele morreu em 1895, pouco tempo depois de entregar o governo para Prudente de Moraes.
o governo de Moraes inicia o que denominamos de República Oligárquica. A revolta da Armada ocorreu no Rio de Janeiro entre 1891 e 1893. Foi um movimento de rebelião promovido por unidades da Marinha do Brasil contra o exército e o governo de Floriano Peixoto. Os líderes da Marinha e integrantes do movimento foram derrotados pelas tropas do governo de forma bastante violenta. A Revolução Federalista ocorreu no Rio Grande do Sul, com reflexos em Santa Catarina entre 1893 e 1895. A luta ocorreu entre os denominados pica-paus, favoráveis ao governo, e maragatos, contrários ao governo. Os pica-paus desejavam mais centralização do poder, enquanto os maragatos queriam mais autonomia para os estados. A revolução teve reflexos em Santa Catarina. Floriano Peixoto mandou matar 185 maragatos na fortaleza de Santa Cruz de Ayatomirim. Em 1894, o governador Hercílio Luz mudou o nome da capital. Nossa Senhora do Desterro passou a se chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. O nome é alvo de discussão até hoje, pois existem segmentos na capital catarinense que consideram injusta a homenagem a Floriano Peixoto, que mandou matar os catarinenses na fortaleza. A República Oligárquica, então, é o termo utilizado para denominar o período entre 1894 até 1930, em que o Brasil foi governado por grupos ligados ao café. O termo oligárquica significa que o poder estava concentrado num grupo pequeno, uma elite, nesse caso a elite cafeeira. Com o fim do governo dos militares em 1894, o Brasil passou a ter presidentes vinculados aos grupos cafeeiros. A maioria dos presidentes ou eram de São Paulo, produtor de café, ou Minas Gerais, que produzia leite. Assim, este revezamento entre São Paulo e Minas ficou conhecido como a política do café com leite. A política do café com leite está relacionada com uma troca de favores políticos entre o governo federal e o estadual, denominada de política dos governadores. Em algumas cidades do interior, em especial no Nordeste, vigorava a prática do coronelismo. Coronel era o nome que se dava a alguém que, por seu poder, influenciava na política local. Sendo o voto não secreto e através da violência ou suborno, os coronéis geralmente conseguiam eleger os políticos de sua preferência. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. A palavra coronelismo é, na realidade, um abrasileiramento da patente de coronel da Guarda Nacional. O cargo era utilizado para denominar os cargos aos quais as elites locais poderiam ocupar dentro do escalão militar e social brasileiro. Esse fenômeno teve início durante o período regencial. Como o Império do Brasil encontrava sem um exército forte e centralizado, o governo apelou para os dirigentes locais a fim de constituir milícias regionais e assim combater as rebeliões que aconteciam no país. Essa elite política foi composta por comerciantes, grandes proprietários rurais e chefes políticos locais. Eles eram capazes de exercer influência sobre a população local enquanto autoridades incontestáveis. Os coronéis podiam recrutar pessoas para compor a força militar do governo. Dessa forma, podiam manter os pilares da exclusão política e do controle sobre os espaços de representação política. Em nível local, os coronéis empregavam as milícias para reprimir e assim manter a ordem social, ao mesmo tempo em que preservavam seus próprios interesses. Por sua parte, esses homens distribuíam benefícios, patrocinavam a festa do santo local, eram padrinhos de inúmeras crianças que nasceram em suas terras e davam reses aos vaqueiros mais destacados. Assim, estabeleciam uma relação de dependência e temor com os empregados, chamada de clientelismo. Os territórios controlados politicamente pelos coronéis eram denominados currais eleitorais. Neles, qualquer um que se negasse a votar no candidato apadrinhado pelo coronel poderia sofrer violência física e até morrer. Esse método ficou conhecido como o voto de cabresto. A República Oligárquica foi um período bastante turbulento, sendo que várias revoltas sacudiram o país. No geral, essas revoltas mostravam a insatisfação diante de um sistema de governo que alterava muito pouco as condições de vida de sua população. Entre as principais revoltas estão a Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, o Cangaço e o Tenentismo. A Guerra de Canudos ocorreu entre 1896 e 1897 na Bahia. O Arraial de Canudos foi criado sob a liderança de Antônio Conselheiro e agregava famílias pobres do sertão baiano. O movimento tinha caráter coletivista, messiânico e monarquista. Conselheiro atribuía à República os males que sofria a população brasileira.
Considerando Canudos uma ameaça, o governo federal e estadual mandaram o exército para destruir o arraial. Porém, foram necessárias 4 expedições para vencer os sertanejos. O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25 mil pessoas, constituídos segundo os latifundiários, em foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. No entanto, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. É preciso lembrar que a mudança do regime político não significou mudanças significativas na economia do país. A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura e a exploração de mão de obra que vivia na miséria. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Este era um beato nascido no Ceará que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão pregando uma forma de catolicismo popular e eram seguidos por dezenas de fiéis. Por isso também eram vistos como ameaça pela Igreja Católica. Depois de peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, Conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Nesse lugar ergueram a cidade santo de Belo Monte, que se transformou num refúgio para os miseráveis da região. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico atraía milhares de sertanejos. Em 1896, ano que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5 mil famílias. A defesa do reduto era mantida por ex-jagunços, homens que trabalhavam como seguranças para fazendeiros ou ex-cangaceiros, pessoas que viviam em bandos do sertão e atacavam as propriedades rurais. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida. Porém, para os padres que perdiam fiéis e os proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que deveria ser eliminado. Padres e coronéis pressionaram o governo da Bahia para destruir o arraial. Esse enviou 2 expedições militares que foram vencidas pelos homens de Conselheiro. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Para o governo era uma questão de honra militar e nacional aniquilar os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e Moreira César foi morto em combate. As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato da grande maioria dos soldados desconhecerem a região da Caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens de Conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que travavam uma guerra santa. No Rio de Janeiro, acusava-se o presidente de fraqueza na repressão ao movimento, considerado por muitos como um monarquista. Foi então organizada a nova expedição, com mais de 5 mil homens sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. A destruição de Canudos foi completa e milhares de camponeses morreram no conflito. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. Sua cabeça foi cortada e levada como troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916, numa região entre Paraná e Santa Catarina. Grupos de camponeses desta região se revoltaram com a concentração de terras e com problemas ligados à construção de uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro acabou desalojando parte da população local, além de gerar desemprego e monopólio da madeira. Nesse cenário, José Maria conseguiu reunir várias pessoas, pregando o coletivismo e despertando o descontentamento dos líderes locais e do governo. Foram mais de 3 anos de luta entre as tropas do governo e os camponeses até a vitória do exército. Esta guerra é considerada a primeira a utilizar aviões. A revolta da vacina ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro. Os motivos da revolta estão ligados à higiene precária do Rio de Janeiro, que facilitava a proliferação de doenças. Diante desse quadro, o médico Oswaldo Cruz assumiu o compromisso de acabar com a febre amarela e a varíola, decretando a vacina obrigatória. O povo não aceitava ser vacinado à força e se revoltou, transformando o então capital federal em um campo de batalha. A revolta também expressava a insatisfação da população devido ao desemprego, fome e a demolição de cortiços no centro da cidade em nome de sua modernização.
A revolta da Chibata também ocorreu em 1910 no Rio de Janeiro. Os motivos estão ligados aos castigos físicos a que eram submetidos alguns marinheiros através de chibatada. Diante do abuso nos castigos corporais, alguns marinheiros se revoltaram, liderados por João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. O então presidente Hermes da Fonseca prometeu, em troca do fim da revolta, o fim das chibatadas e o perdão aos marinheiros que se revoltaram. Porém, boa parte das promessas não foram cumpridas. Muitos marinheiros foram presos, entre eles João Cândido. O cangaço ocorreu entre 1870 e 1940 no sertão nordestino. Originalmente, os cangaceiros estavam ligados aos interesses de um coronel. Porém, com o aumento da miséria no sertão, grupos de cangaceiros passaram a atuar de forma independente. Os cangaceiros eram considerados fora da lei e saqueadores por uns e justiceiros por outros. Alguns grupos do cangaço distribuíam mantimentos roubados a famílias mais pobres. Um dos grupos de cangaceiros mais famosos foi liderado por Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. Já o tenentismo ocorreu entre 1922 e 1927 em diferentes localidades. Tinham em comum o descontentamento com o governo. De certa forma, tiveram influência no fim do poder nas mãos dos cafeicultores. A primeira revolta dos tenentes ocorreu em 1922 no Rio de Janeiro e ficou conhecido como os 18 do Forte. A segunda revolta ocorreu em 1924, em São Paulo, liderados pelo general Isidro Dias. E a terceira revolta ocorreu de 1924 a 1927 e ficou conhecida como Coluna Prestes. Os revoltosos, liderados por Luiz Carlos Prestes, percorreram mais de 10 estados protestando contra o governo. No fim da década de 1920, o descontentamento com os rumos do Brasil era geral. Vários grupos sociais, então, de trabalhadores, classe média e até jovens militares e setores da oligarquia queriam participar do poder. O poder até então era controlado por fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, que se alternavam no poder através dessa política do café com leite. A grande quantidade de revoltas e movimentos sociais que ocorreram durante a República Velha passaram a tornar o poder dos cafeicultores cada vez mais insustentável. Depois da crise de 1929, a República Velha entrou em cada vez mais crise até que chegou a Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.